Então vamos lá. Módulo 2. O conjunto dos números racionais. O que vem a ser os números racionais? De uma forma básica, vamos pensar assim. Números racionais são todos os números que eu posso escrever em forma de fração. Essa reta numérica que vocês estão vendo aqui, ela representa o número natural. Você pode ver, ó, números naturais. Começa no 0, 1, 2, 3, 4. Tem um sentido crescente e tem uma origem. Utilizamos para contar ou enumerar. Então, os números naturais nós usamos para contar e enumerar coisas. Tudo bom? Legal. O que mais podemos falar dos números naturais e dessa reta numérica? A representação dessa reta numérica é por n ou n asterisco. Quem lembra o que é n asterisco? Hein? Quem lembra? Isso. São os números naturais, excluindo o zero. Aí vieram os números inteiros, lembra? Que nós trabalhamos com números inteiros? Aí nós aumentamos essa reta numérica. Nós criamos a mesma reta numérica com origem, no sentido crescente, só que nós colocamos os números naturais, que são os números de 0 para o infinito, positivos, e depois nós tivemos que complementar essa reta, que nós completamos com o quê? Lembra? Com os opostos, ou os simétricos. O que são números opostos ou simétricos? Vamos lá, quem lembra? Números opostos ou simétricos? Isso mesmo, número oposto ou simétrico é o número com sinal contrário. Se eu tenho 1, o oposto dele é menos 1, ou o simétrico dele é o menos 1. Lembra do espelhinho que o professor falou? É como se estivesse olhando no espelho. Esse é o 2, nós temos o simétrico ou oposto dele, que é o menos 2. Esse é o 3, nós temos o oposto ou simétrico dele, que é o menos 3. Muito bom. Vamos ler o conceito? Depois ampliamos o nosso conhecimento e conhecemos os números inteiros, positivos e negativos, cuja representação na reta numérica é a seguinte. Aqui está a representação na reta numérica. Então, o conjunto dos números inteiros são todos os números naturais, positivos, mais os naturais simétricos. Tá? Então, são os naturais mais os simétricos, que são os números negativos. Ótimo. Representa saldos, temperaturas e referências. O que quer dizer isso? Os números naturais nós usávamos para contar coisas, beleza. O número inteiro, que tem agora o negativo e o positivo, ele serve para a gente ter umas outras noções. Representa saldo, se o saldo está negativo ou positivo, preciso dos números inteiros para isso. Temperaturas abaixo de zero, que são as temperaturas negativas, lembra? Referências. O que significa referência? Lembra? Nível do mar, acima do nível do mar uma coisa, abaixo do nível do mar é outra. Então, esses números inteiros vieram para nos ajudar com essas informações. Tudo bem? Vamos ver se tem mais aqui para a gente. Olha que interessante. O Z asterisco, Z mais, Z menos, Z asterisco mais e Z asterisco menos. Lembra? Isso aqui é para vocês lembrarem. Agora vamos ampliar um pouco mais a reta numérica. Agora a reta numérica foi ampliada. Começou com os números naturais, ampliamos para os números inteiros, que são os naturais mais os seus simétricos ou os opostos, e agora entramos nos números racionais. O que são racionais? É todo número que pode ser escrito sob forma de fração. Então, pega o número inteiro, positivo e negativo, e escreva ele sob forma de fração. Pronto. Já comecei a trabalhar no conjunto dos números racionais. Lembra que antes nós não víamos na nossa reta numérica esse 4,7, não via esse 9 quartos, tá? Não víamos menos 9 quartos, não víamos menos 9 meios. Todos esses números naturais, inteiros, fracionários e decimais formam o conjunto dos números racionais. Quando eu perguntar para vocês de que é composto o conjunto dos números racionais, vocês vão me dizer dos números naturais, dos números inteiros e dos fracionários e decimais. Beleza? Representado pela letrinha Q. Nós estamos falando que todo número que pode ser escrito em forma de fração. Aí nós precisamos lembrar o que é fração. Lembra o que é fração? Fração é o mesmo que quociente e o mesmo que divisão. Quando eu falo sobre fração com vocês, eu posso falar quociente ou divisão. Então, na fração, nós temos o numerador e o denominador. Então, para uma fração, nós temos o numerador e o denominador. O termo
racional surge do fato de representar uma fração ou proporção entre números inteiros. Números inteiros são todos números positivos e negativos, e com eles eu posso chegar nas minhas frações, tá? Nas minhas frações decimais, nas minhas frações que não são decimais, e assim por diante. Tudo bem? Agora, módulo 2, ainda o conjunto dos números racionais. Vamos falar sobre imagem geométrica e abscissa. Imagem geométrica e abscissa. Sabemos que o número mais 1/3 está localizado entre os números inteiros 0 e mais 1. 0 e mais 1. Aqui no meio eu tenho o quê? 1/3. Ele está localizado entre. Por que esse valor é 1/3? Eu pergunto para vocês. Por quê? Porque de 0 até 1 eu tenho uma unidade. De 0 a menos 1, outra unidade. Então você percebe que essa minha escala é de uma unidade. Então, de 0 a 1, uma unidade. De 1 a 2, mais uma unidade. Mas essa unidade está dividida em 1, 2, 3 partes iguais. Então, se eu dividir em 3 partes iguais e peguei uma parte, então eu peguei 1/3. Então, representa 1/3. Lembra disso? Fração? Então, vamos lá. Sabemos que o número 1/3 está localizado entre os números 0 e 1. Então, vamos dividir o segmento AB em 3 partes iguais. Segmento AB é isso aqui. Ó. O que é segmento AB? É esse pedacinho aqui, ó, representado por essa letrinha, que nós vamos ver mais tarde, um pouquinho de geometria, vamos falar sobre isso. AB é o segmento, e olha o tracinho em cima, esse pedacinho, tá? Segmento é um pedaço, não é tudo. Então, AB em 3 partes iguais. Como eu falei para vocês, 1, 2, 3. E considerar uma dessas partes a partir do ponto A. A partir do ponto A ele considerou uma parte, então foi no lado positivo. Para a direita. Então, o ponto C chama-se imagem geométrica de um número racional. Então, ó, esse ponto C aqui, ó, que ele não determinou, mas nós vamos determinar, a reta é crescente, tá? E vamos falar que nós criamos uma reta numérica, então demos uma orientação sempre, ela é crescente. E o C é uma imagem geométrica. Então, esse C não é um ponto. Eu não sei quanto é que ele vale. Ele é um ponto, então eu chamo isso de imagem geométrica. O ponto C chama-se imagem geométrica do número racional. Mais 1/3. O número mais 1/3 chama-se abscissa do ponto C. Então, esse 1/3, eu chamo ele de abscissa de C. Quer dizer, ele é o valor numérico de C. E o C não tem número, ele é a imagem geométrica do ponto. Tudo bem? Então, é só você pensar assim. Ó. A letrinha é a imagem geométrica. O número é abscissa. Vamos seguir. O número 1/3 chama-se abscissa do ponto C. Beleza, olha só que bonitinho aí. Eu tenho aí agora para vocês 2 retas numéricas, tá? Elas estão representadas pelos mesmos espaços. O que eu quero mostrar com vocês aqui, para vocês aqui? Lembra que eu falei das divisões entre o inteiro? As partezinhas que foram aparecendo, que agora são os números racionais, que nós temos que observar? Eu trouxe essa reta numérica para a gente trabalhar essa informação, que eu preciso que vocês entendam bem isso. Estou na dúvida se vocês estão entendendo. Então, estou preocupado com isso. Por isso que eu estou... Ficaram tonto com a minha setinha? Não ficaram tonto? Não ficaram hipnotizados? Tá bom, então. Então, vamos para a aula. Eu quero que vocês entendam o que há nesses espaços entre os números inteiros, que são os números racionais. Então, vou observar aqui. Ó. De 0 até 1, eu tenho o mesmo espaço do que de 1 até 2. De 0 a menos 1, eu tenho o mesmo espaço de 0 a menos 2. Então, se eu pegar o de 0 até 1 e dividir no meio, eu dividi em 2 partes iguais. E se eu pegar uma parte dessa igual, eu vou pegar meio, metade. Se eu pegar a outra metade, eu tenho um inteiro. Tudo bem? Agora, vamos observar se eu fosse dividir agora esse de 0 até 1 em pedaços menores. Vamos supor que eu tivesse dividido aqui, ó, mais um pedacinho aqui, mais um pedacinho aqui. Então, daqui até aqui, eu teria dividido 1, 2, 3 espaços. Se eu dividir 3 espaços aqui, tem que dividir aqui também em 3 espaços, né? Então, ficaria 1, vou ter um traço aqui e um traço aqui. Aí teria 1, 2, mais 3 espaços. Então, eu teria essa minha reta numérica aqui dividida em espaços de 3 aqui e 3 aqui. O total seria 6 espaços iguais. Então, vamos ver o que eu poderia extrair dessa reta. 1/6. Se eu quisesse esse pedacinho aqui, é 1/6.
Se eu quiser esse pedacinho aqui, são 2 sextos. Se eu quiser esse pedacinho aqui, ó, são 3 sextos. 3 sextos é igual a meio. Entendeu? Então, eu peguei o que antes estava graduado em 2 espaços iguais, que seria esse e esse, 2 espaços iguais. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços iguais. Tudo bem? Isso é para poder entender aquelas divisões que eu posso dividir o meu inteiro em quantas partes iguais eu quiser. Vamos olhar aqui embaixo agora? Vamos olhar aqui embaixo agora. Vamos imaginar que aqui eu tenho um ponto. Tá? Eu tenho um ponto aqui. E quero saber quanto que esse ponto representa. Então, eu preciso olhar, se você olhar aqui, você vai ver que tem um espaço aqui. E se eu colocar um outro ponto aqui, eu não consigo criar um espaço igual a esse aqui também? 2. E mais um espaço aqui, 3. Então, você pode ver que esse de 1 até 2, eu posso dividir ele em 3 partes iguais. 1, 2, 3. E de 0 até 1, também posso dividir em 3 partes iguais. 1, mais um ponto aqui, são 2. Então, fica um espaço aqui, 2 espaços aqui, 3 espaços aqui. Tudo bem? Olha só que é o mesmo espaço de cima, tá? Eu estou trabalhando de forma diferente aqui embaixo. Então, quanto seria esse ponto aqui? Vamos verificar. 5 terços. Por que 5 terços? Eu não vou dividir aqui num espaço, e aqui mais um espaço, e outro espaço. Eu não tenho 1, 2, 3. Se eu pegar um pontinho aqui e fizer um pontinho aqui, vem aqui, tá vendo? Botei um ponto aqui, tá vendo esse ponto aqui? Aí você tá vendo esse ponto aqui, então tá vendo, esse espaço aqui, 1 até o ponto. Esse espaço aqui, 2 até o ponto. E esse espaço aqui, 3. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu posso fazer aqui, em 3 pontos iguais, 1 aqui, 2 aqui e o 3 aqui. Aí eu fico com um espaço aqui vazio até esse ponto aqui. Outro espaço vazio até esse ponto aqui. E outro espaço vazio. Então, também tenho 3 espaços vazios. Então, eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Então, tenho um total de... Isso, muito bom. 6 espaços vazios iguais. Muito bom. Então, se eu fosse contar para chegar até aqui, eu contaria assim, 1, 2, 3. 3 espaços de 3, que dá um inteiro. Mais 1, 2. Então, eu teria 3 mais 2, 5. 5 terços. Tudo bem? Eu teria 5 espaços dos que estão divididos em 3. Então, gente, eu estou fazendo uma revisão de fração com vocês, porque eu acho importante vocês entenderem a fração, porque nós vamos trabalhar bastante com fração agora. Entramos nos números racionais. São números que são escritos sob forma de fração. Então, tem que dar uma lembradinha para quem esqueceu o que é uma fração. Então, vamos lá. 2 números naturais, A e B, com B diferente de 0, aqui no caso, pode ser número inteiro, tá? Porque eu já estou trabalhando com os racionais, A e B, com B diferente de 0, quando escritos na forma A sobre B. Por que B diferente de 0? Porque se aqui for 0, não há divisão por 0. Aí não existe a fração. Por isso que tem que ser B diferente de 0. Representam uma fração. Então, dois números inteiros, A e B, com B diferente de 0, quando escritos na forma de A sobre B, representam uma fração. Nesta fração, o B indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. O B, o denominador, indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida, e é chamado denominador. O número A indica quantas dessas partes foram consideradas, e é chamado numerador. Então, o B eu divido em partes iguais, e o A é quantas partes eu considero, quantas partes eu tomo do inteiro, que chama de numerador. Tá ok? Em cima, numerador, embaixo, denominador. É só reler aqui que vocês vão entender. O numerador e o denominador são termos da fração. Um exemplo. A figura nos mostra um terreno que foi dividido em 3 lotes iguais. 1, 2, 3. Esta é uma parte das 3, 1 terço. Esta é mais uma parte das 3, 1 terço. E esta é a outra parte das 3, que é outro 1 terço. Foi dividido em 3 lotes iguais. Cada lote representa 1 terço do terreno, como eu mostrei ali. Os lotes que estão coloridos representam os que já foram vendidos. Dizemos que já foi vendido 2 terços do terreno. Por quê? Foi vendido 1 terço mais 1 terço. Foi vendido 2 partes das 3. 2 terços. Tá bom? Foi vendido 2 terços. Quanto falta vender? 1 terço. Tudo bem? Isso é só para dar uma lembradinha de fração. Adição de números racionais. Exemplo 1. Determinar o valor da expressão 1 terço menos meio mais 3 quartos mais menos 1 mais 5 meios.
Olha essa expressão aqui. Tem algo que você tem que se preocupar aqui? Opa, gostei aí, já vi gente falando, ó, sinal de menos. Todo sinal de menos, antes de um parêntese, ou seja, de um colchete, ou seja, de uma chave, ele modifica o sinal de tudo que está lá dentro. Então, o que a pessoa, quando vai desenvolver esse exercício, tem que fazer? Observar esse detalhe. Ela escreveu de novo a expressão, e aí já aplicou, ó, o sinalzinho de menos, ó, e o sinalzinho de mais, que não muda o sinal que está aqui dentro, só o menos que muda, para eliminar os parênteses. Foi isso que ele fez primeiro. Então, escreveu 1/3, mudou, ó, ficou mais meio, mudou, ó, menos 3/4. Esse não alterou, ficou menos 1. E esse aqui não alterou também, ficou mais 5/2. Com isso, eliminou o parênteses. Eliminou o parênteses, o que você tem que fazer agora, gente? Olha só, nós temos aqui uma soma, e tem subtração também, de frações que tem denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer quando eu tenho que fazer uma soma, subtração com denominadores diferentes? Tem que fazer aquele nosso MMC, né? Aquela ferramentazinha bacana, MMC. Então vamos relembrar o MMC. Se eu fizer o MMC de 2, 3, 4, 6, ó, 2, 3, 4 e 6, porque de 1 é o mesmo. Então eu vou procurar todos os números primos, começando pelo 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então todos os números primos que são divisíveis por 2. Eu sei que são todos pares, vou relembrar isso com vocês depois, tá? Sei que são todos pares. Então, 2 por 2 dá 1, o 3 não consegue dividir, mantém, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Verifico se agora ainda tem algum número divisível por 2. Tem esse 2 aqui ainda, então repito 2. Aqui vai dar 1, aqui eu repito que não vai dar em nada, aqui vai dar 1, porque dividiu, e aqui vai dar 3. Agora observo, ver se tem mais alguém por 2. Não, então o próximo primo é o 3. Então eu coloco 3, aí dá 1, dá 1, dá 1, dá 1. Depois eu faço a multiplicação disso. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. O MMC é 12. Por isso que ele colocou aqui, ó. MMC é 12. Transformando em frações equivalentes. Se colocar o denominador igual em todas elas, é tornar elas equivalentes, que tem o mesmo denominador. Tudo bem? Então vamos lá. 12 por 3, divide pelo de baixo, múltiplo pelo de cima. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. 12 por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. 12 por 1 dá 12. 12 vezes 12. 12 vezes 1, 12. Tá? 12 por 1, 12. 12 vezes 1, 12. 12 por 6, 2. 2 vezes 5, 10. Viu aqui? O que aconteceu? Fiz a minha divisão pelo de baixo e multiplicação pelo de cima. Olha que interessante. O sinal nem me preocupei, ó, porque eu já coloquei antes, lembra? Botei os traços de frações e coloquei os sinais, porque os sinais não são dos números, são das frações. Viu como é que eu nem precisei me preocupar? Agora é a soma e a subtração na ordem que aparecer. Então, fazendo aqui a continha. Primeiro a soma. 4 e 6 dá 10. 10 menos 9 vai dar 1 positivo. 1 positivo menos 12 negativo dá o sinal do maior subtrai, vai dar menos 11. Menos 11 mais 10, menos 11 mais 10 vai dar menos 1. Menos 1 dozeavos. Tudo bom? Esse aqui agora, exemplo 2, é igual a 14 décimos. Então ficou 5 sextos mais 14 décimos. O que eu faço agora? MMC. Tudo bem? Vamos lembrar? MMC de 6 e 10. De 6 e de 10. Então dá 6. Todos os números que são divisíveis por 2 são pares. Então 6 é par, dá para dividir. O 10 é par, dá para dividir. 6 por 2, 3. 10 por 2, 5. Agora vou para o próximo divisor, que seria o divisor primo, que é o 3. Vai dar 1, 5. Agora o próximo é o 5. Vai dar 1. Aí eu faço a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tudo bem? Então, meu MMC, 30. Aí eu coloco 30, 30. Coloco o sinal de menos, ó, sinal de menos, traço de fração, sinal de mais, traço de fração. 30 embaixo. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 5, 25. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 14, 42. Menos 25 mais 42 dá o sinal do maior e subtrai. Isso vai dar o quê? 17 positivo, 17/30. Observe nos dois casos que eu não simplifiquei, porque não dava para simplificar, porque toda fração tem que ser colocada na forma isso, irredutível.